Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo estão em sobrepeso e 700 milhões estão obesos. Eu entendo que é um pouquinho difícil a gente conseguir fazer os protocolos de emagrecimento e principalmente filtrar aquele bombardeio de informações, receitas e dicas milagrosas na hora do emagrecimento que estão na internet. Olá, tudo bem com você? Eu tô muito bem e hoje o assunto é exatamente esse. Vamos conversar um pouquinho sobre o emagrecimento, sobre os mitos que envolvem e que continuam presentes nesse assunto tão delicado e que varia de pessoa para pessoa. Então, senta aí, fica confortável e bora pro vídeo. Gente, será que realmente existe uma estratégia que auxilie no emagrecimento? Ou de repente alguma maneira de acelerar o processo? Antes de eu responder essas perguntas, você precisa entender como a gordura é estocada, quebrada e utilizada como energia no nosso corpo. Quando comemos, o nosso corpo transforma os nutrientes do alimento em energia para as nossas células. Quando consumimos mais alimentos, ou seja, mais calorias do que o nosso corpo precisa, esse excesso é estocado no nosso tecido adiposo. O tecido adiposo, para quem não sabe, é formado por gordura, basicamente, e ele está espalhado pelo corpo inteiro. Um dos locais mais comuns e que é uma das maiores reclamações no emagrecimento é o local em que mais fica localizada essa gordura, que é na região abdominal. Ela acaba formando a famosa pochetinha, que é horrível de perder e difícil. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a perda de gordura significa diminuir a camada adiposa desse determinado local, dessa região. Para que essa queima de gordura aconteça, o nosso corpo precisa fazer duas coisas: realizar a quebra da gordura e logo após fazer a oxidação. A quebra da gordura é realizada através de duas substâncias chamadas adrenalina e glucagon. A adrenalina é liberada quando estamos fazendo exercício físico e o glucagon é liberado quando não estamos comendo. E esses dois estimulam a produção de enzimas que fazem justamente essa quebra de gordura. Essa quebra de gordura forma moléculas menores, que são chamadas de ácidos graxos. E são justamente os ácidos graxos que vão ser transportados para o fígado e para as células do nosso corpo inteiro para serem utilizados como energia. Para ser mais específica, os ácidos graxos vão ser transportados por uma coisinha que se encontra dentro das células, chamada mitocôndria. Com toda certeza você já ouviu a professora de ciências falando sobre esse assunto, ou de biologia, As mitocôndrias basicamente são a fábrica de produção de energia das células. E é lá, dentro das mitocôndrias, que os ácidos graxos vão ser oxidados. Em outras palavras, eles vão ser degradados até que não existam mais. Essa degradação forma uma outra coisa chamada molécula de ATP, que nada mais é do que a energia que as células utilizam para fazer os seus processos ali. E é assim que funciona a saga da queima de gordura e da oxidação das células de gordura no nosso corpo. E aí eu falei tudo isso, toda essa explicação para você entender os mitos que vão vir a seguir. O que você precisa entender é que a queima de gordura é um processo que envolve hormônios e muitas ações do nosso corpo para que ocorra realmente a quebra da molécula de gordura e a oxidação. Então agora vamos falar sobre o nosso primeiro mito. Será que usar cinta modeladora, cinta emagrecedora realmente funciona? Elas são um pouco controversas e, na verdade, são utilizadas por mulheres há muitos anos, Tinham os espartilhos que faziam a modelagem do corpo, enfim. E hoje, atualmente, eles receberam uma forma alternativa, que é de tecido, basicamente. Não é mais aquele material tão duro e tudo mais. E a proposta dele é justamente você emagrecer sem fazer esforço, em uma região localizada, que no caso é o abdômen, os dois lados e enfim. Essas cintas são chamadas de cintas modeladoras ou cintas emagrecedoras. Inclusive, uma das pseudociências que são utilizadas na venda dessas cintas é que, de acordo com o calor gerado naquela região, você vai suar mais e, enfim, vai
perder gordura localizada. Mas será que faz sentido utilizar cinta para emagrecer? A redução de medidas percebida em pessoas que fazem o uso de cinta é momentânea e é causada principalmente pela compressão dos órgãos que estão ali por baixo. Logo em seguida, depois que você tira a cinta e tudo mais, né, depois de um tempinho, você já percebe que, na verdade, as medidas voltam ao normal. Tá, mas quem usa cinta percebe muito mais calor na região abdominal. Será que isso realmente não ajuda a emagrecer? Realmente, se você usar uma cinta, você vai suar mais, né? Vai aumentar a temperatura e como o nosso corpo é termorregulador, ele vai o tempo todo tentar voltar para a temperatura estável dele, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você vai suar mais, ou seja, você vai perder água, não vai perder gordura, tá? Então, beleza, você vai perder água ali naquela região e tudo mais, vai aquecer, né, aquela região, a cinta vai aquecer a região. E nesse processo, você vai acabar perdendo água. Só que aí, olha só que firula. Quando você ingere água novamente, o teu corpo repõe a água que estava naquele local. Então, não adianta de nada. Sem contar que você não está perdendo gordura, é só água. Em resumo, a cinta modeladora não funciona. Ela pode até te ajudar a reduzir um pouquinho de medidas, mas ela não te ajuda a perder peso e assim que você toma água, aquela medida que você perdeu momentaneamente vai voltar consequentemente. E agora vamos ao mito número 2, que inclusive é um queridinho das blogueiras, que é o gel redutor de medidas. A proposta, é claro, é muito boa. Você aplica um gel ali na região que você quer, principalmente abdominal, e esfrega ali, e aí ele vai aquecer e vai queimar a sua gordura. Será que é verdade? A proposta é que o aquecimento gerado pela massagem e pelas moléculas e componentes do gel façam com que ocorra essa queima de gordura. Assim, a gordura é levada para outras regiões, inclusive com o auxílio das mãos fazendo a massagem. E isso poderia funcionar por 2 motivos. O primeiro deles é que as moléculas do gel poderiam passar pela camada superficial da pele e realmente chegar até a camada adiposa, fazendo realmente essa quebra das moléculas de gordura. E o aquecimento acaba tornando isso ainda muito mais eficaz. E o pior é que é mentira. A pele é uma parte do nosso corpo que nos protege da ação de vírus, de bactérias e tudo que acontece no mundo externo. Então veja só quão falho seria se um simples creme pudesse passar pela pele e chegar até a nossa camada adiposa. E mesmo que chegue até a nossa camada adiposa, né, algumas das partículas que estão presentes ali no creme, não existe uma comprovação científica de que aquilo é o suficiente para gerar queima de gordura. Aí a gente também tem muitos géis que contêm ervas medicinais, o próprio mentol, pimenta, e inclusive existem géis que contêm cafeína, com a proposta de que, como a cafeína é um termogênico, ela vai ajudar ali a aquecer a região e tal, essa mesma proposta de aquecer a região e fazer a queima de gordura. E olha só, os primeiros estudos que aconteceram sobre a cafeína sendo absorvida pela pele aconteceram na década de 80. E até hoje, essas pesquisas elas são tão controversas porque não existe realmente uma quantidade de cafeína que seja absorvida pela pele que faça algum efeito significativo. E não existe, sim, uma quantidade segura de absorção de cafeína pela pele também. E com relação a ervas medicinais, a situação só piora. Não existe comprovação nenhuma de que elas funcionam através da pele. Mas vamos considerar, né, que elas conseguiram chegar ali na camada do tecido adiposo e tudo certo, Ainda falta uma parte do processo, que é a oxidação. E aí não tem como fugir. Mesmo que você bote gel redutor e que você acredite nisso, você ainda vai precisar fazer exercício físico. E aí, se você faz a quebra de gordura, mas não faz um exercício físico para eliminar aquelas moléculas de gordura que estão soltas ali, elas vão acabar se alojando no tecido adiposo de volta. Talvez não no mesmo local, talvez ela caminhe e vá para outras regiões, mas ele não vai ser eliminado do seu organismo. E alguns géis ainda te enganam e dizem que na composição tem cânfora e mentol, que são 2 substâncias que dão a sensação de queimação, né, de calor em uma determinada região. E isso é uma indução para você pensar que está acontecendo realmente uma queima de gordura ali. Mas a realidade é que é só uma sensação térmica. É uma sensação que você está sentindo e nada mais está acontecendo.
Então, assim, cuidado. Gel redutor é uma mentira que estão espalhando por aí para te vender e pegar o seu precioso dinheirinho. Tá, Érica, o motivo do gel não funcionar é porque ele não consegue passar pela camada de pele e chegar até a camada do tecido adiposo. Mas e se eu tomar uma tisana? Pode funcionar? Vai funcionar? Se você não sabe o que é uma tisana, vai pro vídeo que eu falei sobre a Camellia sinensis, que você vai entender a diferença entre tisana e chá. Gente, existem mix 7 ervas, seca barriga, detox, figaril, figatil, existem diversos nomes diferentes para uma mistura de ervas medicinais que supostamente dizem que você irá emagrecer. Mas será que elas funcionam mesmo? Gente, e se eu falar para vocês que sim, vocês acreditam? Gente, tisanas, misturas de ervas medicinais podem fazer o auxílio da redução de peso. E agora é a hora de você entender a diferença entre perda de gordura e perda de peso. Perder peso é perder o peso da balança ali, aquele resultado final que acontece quando você sobe na balança. Isso engloba muitas coisas: perda de massa muscular, perda de gordura e perda de água. E perder gordura quer dizer perder medidas do tecido adiposo, perder partes ali do tecido adiposo. Isso quer dizer perder parte da nossa reserva de gordura. E a perda de peso efetiva, a que realmente funciona e a que é indicada, é a que você realmente perde tecido adiposo, porque é justamente aí que moram as complicações para a nossa saúde. Gente, é por esse motivo que tisanas, que são vendidas como formas de emagrecimento, até funcionam na redução de peso, mas a realidade é que o que você está perdendo é líquido, você está perdendo água. A maioria dos mixes, né, na sua composição, eles têm ervas que dizem que são diuréticas. Então, claro, você vai estar perdendo peso, né? Você vai estar diminuindo o inchaço, né, que é o que o pessoal diz, mas você não vai estar perdendo efetivamente tecido adiposo. E aí eu tenho, por exemplo, a cavalinha e o hibisco, que são duas tisanas muito utilizadas pelo pessoal que quer fazer o emagrecimento milagroso, que na verdade só aumentam a produção de xixi, né? Então, teu rim vai funcionar, você vai fazer bastante xixi durante o dia, mas é só isso. Você vai perder água. Mas, gente, peso é gordura? Não. A gente acabou de falar aqui que peso não é necessariamente gordura. Vamos ao nosso mito número 4, que é o shake, que também é uma coisa muito vendida e muito vendida como algo milagroso, assim, fácil. Vou tomar um shakezinho ali, tranquilinho para emagrecer, sem fazer esforço, sem suar, sem problema nenhum. Só vou substituir uma refeiçãozinha ali do meu dia por um shakezinho. Será que funciona? Gente, quem criou a proposta do shake substituir uma refeição principal, café da manhã, almoço e janta, esqueceu de um pequeno detalhe. É só você diminuir a quantia de calorias que você está consumindo ali naquela refeição. Claro, se você quer consumir um shake, tudo bem, fica à vontade, a decisão é tua. Mas eu vou dar aqui algumas informações que talvez façam você repensar. Um prato de comida, arroz, feijão, peito de frango, alface e tomate, tem bem mais volume em quantidade de comida do que um copo de shake, e a quantidade de calorias é mais ou menos a mesma. 2 colheres de arroz ali, uma conchinha de feijão, meio peito de frango, 2 folhinhas de alface e 2 rodelas de tomate. Dá mais ou menos a mesma quantidade em calorias que um copo e meio de shake. Ou seja, você vai ficar muito menos saciado se você tomar um shake do que se você comer a quantidade certa de comida. O meu segundo ponto é que as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa são bem melhor absorvidos caso você consuma os alimentos em si, né? Arroz, feijão, carne, enfim, proteínas, vitaminas e afins. Elas são muito melhores absorvidas pelo nosso corpo se forem em forma de alimento. Enquanto no shake, elas estão em forma muito concentrada, né? E a níveis absurdos. Então pode ser que o teu corpo não absorva direito os nutrientes e aí a gente entra num outro problema de saúde. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. O importante no emagrecimento é a quantidade de calorias que você consome versus a quantidade que você gasta. E agora vamos ao mito mais comum. Será que então se eu comer comida saudável, eu vou emagrecer com mais facilidade? Então, eu tenho uma notícia para você que continua comendo açúcar, carboidratos em excesso, gorduras e afins.
Você pode substituir, pode trocar toda a sua alimentação para uma alimentação saudável. Tirar açúcar branco, tirar gorduras ruins. E ainda assim, você pode não emagrecer. Tudo vai depender da quantidade de calorias que você consome e da quantidade de calorias que você gasta no seu dia a dia. Então não adianta você comer mais saudável, né? Trocar, por exemplo, uma barra de chocolate por uma colher de pasta de amendoim, se você não consome aquela quantidade de calorias. Vamos entrar no assunto ali, pasta de amendoim versus chocolate, né? Claro, por que os nutricionistas recomendam, né, fazer essa substituição e tal? Porque a pasta de amendoim, ela contém muitos nutrientes bons, né? Ela é rica em nutrientes, então ela vai ter benefícios sim. Só que comparando a quantidade de calorias de uma colher de pasta de amendoim, que dá mais ou menos 25 gramas, com 6 quadradinhos de um chocolate, de uma barra de chocolate, que também dá 25 gramas, a quantidade de calorias ela é bem equiparável. Então não dá muita diferença. A diferença que vai acontecer é justamente os nutrientes, vitaminas e minerais que você está absorvendo enquanto come aquele alimento. Sem contar, é claro, que o chocolate, né, a barra de chocolate, vai ter muito mais açúcar do que a pasta de amendoim. Então, assim, vamos colocar aqui, né, 6 quadradinhos de chocolate, de uma barra de chocolate, equivalem a 135 calorias, enquanto uma colher de pasta de amendoim equivale a 143 quilocalorias. Ou seja, mesmo trocando a barra de chocolate pela pasta de amendoim, você ainda assim estará consumindo quantidades parecidas de caloria por dia e pode não estar gastando as calorias que você consome. E talvez esse seja o motivo de ser tão difícil emagrecer para você. Eu não estou falando aqui que você não deve consumir alimentos saudáveis, né? Muito pelo contrário. Também não estou dizendo aqui que você deve pensar só nas calorias. Na verdade, o que eu estou falando aqui é que você, na hora de emagrecer, na hora do emagrecimento saudável, você deve pensar na quantidade de calorias e nos alimentos saudáveis. Controlar a quantidade de calorias, mas ter uma alimentação desbalanceada, faz com que você não tenha os minerais e vitaminas necessários para o seu corpo funcionar no dia a dia. E isso pode causar diversos problemas de saúde. Por isso não é recomendado. Além de que pode ser simplesmente que você não emagreça. Gente, por esse mesmo motivo, é muito importante que cada vez que você queira fazer uma reeducação alimentar, uma dieta, queira perder gordura, é importante você consultar um nutricionista. Ai, Érica, para de pegar nessa tecla. Gente, existem muitas pessoas se intoxicando, né? Existem muitas pessoas tendo anemias, hepatites e N tipos de doenças, né? De problemas de saúde, justamente por essa falta de conhecimento, sabe? Por essa falta de procurar ajuda especializada, né? Até porque se não fosse importante nutricionista, não teria tanto profissional por aí, né? Então é só você procurar. Tá? Ah, por quê, Érica? Porque às vezes às vezes não, na verdade sempre, o teu caso vai ser diferente do caso do fulano, do ciclano, do meu caso, né? Então, cada pessoa vai ser uma dieta, vai ser uma quantidade de calorias diferente. Ah, e Érica, nutricionista, eu, Érica, quero aumentar a massa muscular. Sei lá, tô dando exemplo. Ah, beleza, vai ter que ir na academia, pipipi, popopó. Então, o nutricionista vai realmente fazer não só um plano alimentar, mas todo um condicionamento físico para que aquilo realmente favoreça o emagrecimento ou o ganho de massa muscular. E eu sei que com toda certeza você ainda tem muita dúvida sobre o emagrecimento saudável. Então, para você que está assistindo do YouTube, comenta aqui embaixo. Tá? Comenta o que você ainda tem dúvida, de repente você ouviu falar em alguma coisa e você quer saber se é verdade ou não, pode comentar aqui embaixo que eu vou ler com muito carinho, tá? E se tiver crítica também, que venham as críticas, tá bom? Um beijão e até mais!